Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, soberano entre as nações, o desejado entre as nações, aquele que vive eternamente, que foi morto e reviveu, está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja, que a mão poderosa do Senhor te sustente e te levante, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, que a sua fé, que você possa renová-la no Senhor, através da leitura da palavra, através da oração. Que o Senhor te abençoe muito, 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 muito. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Olha, hoje é o dia perfeito para você recomeçar, reconstruir, sonhar, projetar. Hoje nós temos exclusivamente hoje o presente. O passado já era e o futuro virá, mas nós temos o presente. Aproveite hoje para fazer o certo e caminhar para a glória de Deus. Salmo 37, versículo de número 25 e 26 e 27, que nos diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Salmo de número 37, ele é um salmo muito interessante, porque ele trabalha o assunto da confiança, da prosperidade, tanto dos pecadores como dos justos, mas a prosperidade dos pecadores acabam e os justos têm a felicidade de estar em Deus, sempre esperando em Deus e confiando no Senhor, porque o Senhor é Deus bom e eterno e maravilhoso, e Ele cuida de cada um dos seus, porque Ele é Deus bom. O Salmo 37 faz parte dos Salmos que é chamado do livro 1. Os Salmos foram divididos e foram divididos o Salmo do 1 ao 41 é o livro 1, o livro 2 do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao 150. Desses primeiros, que é principalmente do livro 1, a maioria dos salmos é de autoria de Davi. No livro 2, tem também uma maioria de Davi e dos filhos de Corá. No livro 3, que é o 73 ao 89, a maioria é de Asaf. No livro 4, a maioria que é do 90 ao 106, são salmos anônimos, são salmos que são anônimos. E do livro 5, que é do 107 até o 150, que são 44 salmos, a maioria é de Davi ou então anônimos. Esses salmos frequentemente trabalham assuntos como o ser humano e a criação, no primeiro livro. No segundo livro fala muito do livramento e da redenção. No terceiro livro fala da adoração e o santuário. Do Salmo, no quarto livro, fala do deserto, dos caminhos de Deus. E o último livro, que é o quinto, fala da palavra de Deus e o seu louvor.
Numa semelhança literária, o livro 1 assemelha-se ao Gênesis, o 2 ao Êxodo, o 3 ao Levítico, o 4 ao Números e o 5 ao Deuteronômio. Nós temos nos livros de Salmos, como citados, autor Davi e outros. O tema bastante dito é a respeito da oração e do louvor. E os salmos em si, quase todos eles foram escritos nos séculos 10 ao século 5 antes de Cristo. O Salmo 37, então, esses versículos que acabamos de ler, fala de uma realidade presente aqui e que não há meios de escapar dela, que é justamente a mocidade da vida e a velhice. Nenhum homem, nenhuma senhora, nenhum rico, pobre, negro ou branco, azul ou amarelo, gente de qualquer que exerce nenhuma autoridade do mundo pode escapar disso. A ciência, por mais desenvolvimento que alcançou, ela não conseguiu arrumar o meio para os homens não envelhecerem, a humanidade não envelhecer ou não morrer. Não há meios. A cada dia que passa, a cada aniversário que vem, nós estamos nos aproximando do nosso fim nesta vida e nos aproximando da eternidade com Deus ou sem Deus. Fui moço. O salmista fala da sua juventude, e na sua juventude, em se olhando para a vida de Davi, do grande e melhor rei de Israel, ele na juventude passou pelos imensos desafios de nascer em uma casa em que havia necessidade do cultivo e da criação para se alimentarem e de terem os seus irmãos servindo nas batalhas, o exército de Israel. Ainda no governo do rei Saul, Davi foi pastor de ovelhas e atrás dos currais, na sua tenra idade ainda, teve a oportunidade de defender os rebanhos do seu pai, matando um urso, matando um leão. E um dia também teve a oportunidade de ser ungido rei de Israel, desse período mesmo, considerado como moço, uma meia-idade ainda. Davi, que morre com 70 anos, governou 40, então ele assumiu o reino com 30 anos. Os desafios da sua juventude, que foram imensos, de ir para uma batalha, ver os seus irmãos, e nesta batalha se propor a lutar com Golias, e vendo o ciúme dos seus irmãos, ele que teve problemas familiares, porque ele foi para o palácio tocar a sua harpa e Saul queria matá-lo a qualquer custo. Ainda moço, jovem, ele foi também a ele dado a filha de Saul como esposa, ainda moço,
ele venceu Golias, o seu nome foi de alguma forma exaltado entre o povo de Israel e trouxe para si o ciúme de Saul, o homem que desviou-se de Deus, mesmo recebendo o privilégio de ser rei, o primeiro rei de Israel. Depois disso, esse Davi, que foi moço, ele agora, já na sua velhice, já como rei, ele tem o desafio de unir sua família. A família de Davi foi uma bagunça. Filho matou irmão, irmão estrupou irmã. A guerra dos filhos de Davi, que era imensa, grande demais. Filho que morreu, como o filho dele de Betseba. Absalão, que foi assassinado por Joabe. Absalão, que possuiu as filhas, as esposas de Davi, à frente do palácio para envergonhá-lo quando ele quis usurpar o trono. E tudo isso, Davi lembra disso quando ele, usado por Deus para escrever, isso foi moço. O período belo que nós temos na vida, o período da juventude, do vigor, da força, das estratégias, do ânimo, da coragem e, na maioria das vezes, da saúde. Mas é o período das grandes paixões, dos grandes equívocos. É o período das grandes ilusões. Nesse período é que se comete muita loucura, muita bobeira. E as pessoas arrumam amigos e amigos que os levam a caminhos maus, jovens que são levados a praticarem toda sorte de erros, a se tornarem pessoas que desagradam os seus próprios pais, porque nesse período eles arrumam amigos e chocam com a educação dos pais, da família. É o período áureo da vida. Paulo, orientando, ele chegou a escrever a Timóteo dizendo: foge dos desejos ou das paixões da mocidade. É o período dos grandes amores, dos grandes namoros. E muitos acabam destruindo a sua família por causa disso, de toda esta situação. Fui moço. É o período da valentia, da força, do vigor, das bebedeiras, dos vícios, da falta de juízo muitas vezes, das madrugadas, das caladas da noite, das traições. Mas é o período também das grandes conquistas, de estudar, de galgar aquilo que sonhou, de equilibrar a vida, de granjear os bens, de conquistar com equilíbrio. Este é o período da juventude, período em que muitos homens conquistaram, guerrearam. O período da velhice é o período do frear o carro, é o período da experiência, onde o velho diz assim: se eu fosse jovem hoje, eu não faria tal coisa. Todo mundo que chega à velhice, na maioria das vezes, eles dizem assim: desperdicei muito meu tempo, eu poderia ter feito tal coisa. Se eu tivesse agido assim, teria sido melhor.
A vida é uma escola, é um aprendizado. Estamos aqui aprendendo. E quem não aprende se complica cada vez mais. Um homem que tinha em si condições plenas de poder falar isso. Mas não são só os jovens que cometem loucura, há velhos que cometem loucura. Aitofel foi sumo sacerdote, que orientava e era conselheiro de Davi. Foi quem deu conselho a Absalão para levantar contra o pai e tomar o trono do pai, porque ele era avô de Betseba e ele não gostou de quando Davi cometeu pecado com Betseba e ainda mandou matar Urias. Ele criou uma mágoa. Então não me diga que só os jovens cometem coisas erradas. Há muitos velhos que não têm juízo como tem alguns jovens. E há muitos jovens que têm juízo igual a alguns velhos. Assim como tem jovens também desajuizados, que acham que a vida não vai passar. A juventude de hoje estão presas às redes sociais. Elas estão deixando de melhorar o que pode da melhor forma, porque estão presos, eles passam horas, dias. O tempo parece não estar passando para eles e eles se envolvem horas e horas nas redes sociais e não aprendem nada. Os grandes gênios que surgiram no passado envelheceram. Os grandes filósofos, doutores, cientistas. A nossa juventude de hoje está deixando a desejar nesse aspecto, porque muitos acham que o tempo não vai passar. Está passando. Você que é jovem hoje, daqui a algum tempo você será velho. Você que é velho hoje, daqui a algum tempo será somente uma lembrança. Como passaram homens, grandes cientistas, grandes filósofos, grandes doutores, grandes governantes, grandes guerreiros que passaram. Fui moço e agora sou velho. Como você tem aproveitado a sua juventude? Como você tem aproveitado a sua velhice? Porque há jovens que reclamam que não têm oportunidade, mas não buscam estas oportunidades. Jogam fora em busca de sonhos que não podem ser realizados, em busca de paixões. Na maioria das vezes é na juventude que as pessoas destroem as suas famílias em busca de outras paixões, de amores que não são deles ou delas, que não os pertencem e acabam se complicando. Assim como tem muitos velhos agindo fora do seu tempo, que deveriam ser um exemplo de vida e não são. Mas existem jovens ajuizados que são exemplo, assim como também senhores ajuizados que são exemplo. O salmista está dizendo que ele foi moço e agora ele estava velho, mas ele nunca viu. Olha aqui, que interessante. Mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando do cuidado de Deus, do cuidado específico do Senhor para cada situação, para cada pessoa. Justo, não justo como Deus, mas agindo com justiça e vivendo uma justiça. Aquele que anda na vontade de Deus, nos propósitos de Deus. Ele está dizendo que nunca viu desamparado. Deus não desampara. Deus não nos mede pelo nosso sobrenome.
ou pela cultura, ou pelo nosso envolvimento na sociedade, a nossa relevância. Não. Justiça. Deus olha a justiça que há nas ações do coração, na vida da pessoa. Ele está dizendo que nunca viu desamparado o justo, nem a descendência desse justo mendigar o pão, porque o justo compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Você que é jovem, que Deus abençoe sua juventude. Você que já é velho hoje, que já é idoso, que Deus abençoe esse período de vida. Aproveite para viver da melhor forma essa fase de experiência, de conquistas, de realizações. Aproveite para viver esse tempo. Assim também como os jovens aproveitem para aprender, para granjear, para conquistar, para fazerem amigos verdadeiros, para tomarem decisões corretas, viverem em justiça. Não criem confusões na sua mocidade. E tem confusão que as pessoas criam na mocidade, e ele passa uma vida inteira, até na velhice, colhendo as consequências disso. Na velhice as forças se acabam, fica a experiência. Os sonhos não morrem, a cabeça parece continuar jovem, porque você acha que você suporta correr bastante ainda e não consegue. O tempo passa, as oportunidades passam. Aproveitem para realizarem neste tempo, no tempo em que você está vivendo. Adeque-se à sua realidade, mas não abandone Deus, não deixa Deus, não abra mão de Deus. Deus é o realizador dos sonhos, dos jovens e dos velhos. Ele é o Deus que cuida dos jovens e cuida dos velhos. Ele cuida do moço e cuida do homem ou da mulher que já está em idade avançada. Ele é o Deus que cuida de todos. E ele abençoa a sua descendência e guarda e livra do mal. Aparta-te do mal, faz o bem e terás morada para sempre. As promessas de Deus para o justo é de firmeza, de guiar, de conduzir dentro de um propósito dele. Deus de misericórdia, de bondade, Deus que é Deus do moço, Deus dos velhos. Olhe para estas pessoas, o Senhor que não desampara, o salmista não os viu desamparados em momento algum, porque o seu cuidado é amplo. Abençoa as famílias, em todas as nossas famílias há idosos, Senhor. Abençoa para que eles vivam da melhor forma, da melhor maneira, se adequando à realidade e às limitações do tempo. Olha pela juventude, ó Deus, toma em tuas mãos, levanta líderes influentes em todas as áreas, administradores, doutores, cientistas, pastores, pregadores, cantores, que eles honrem a família que vão adquirir. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa os idosos, Senhor. E continue sendo cuidado pelo Senhor e pelo seu amor, guiados e direcionados pelo Senhor. Dá saúde aos idosos, ó Deus. Nós precisamos da experiência deles, ó meu Pai. Tire a mágoa, a depressão, ó Deus, do coração de muitos deles, que foram abandonados, ó Deus, pelos seus familiares. Alguns que lamentam o auxílio, o acompanhamento dos seus familiares. Em nome de Jesus, nesse período, ó Deus, onde eles não podem congregar, onde estão mais isolados, Senhor, tem misericórdia.
dá saúde, abençoa cada um, abençoa a terra, abençoa as nações, abençoa o Brasil, ó Deus, em nome de Jesus, cada um seja alcançado pelo Senhor. Nós pedimos a bênção para os moços, para os da meia-idade, nós pedimos a bênção para os idosos, para os velhos, pedimos a tua bênção, teu milagre e atuação na vida de cada um, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Cuidado com as loucuras da sua mocidade. E cuidado com a arrogância, às vezes, da velhice. Equilíbrio vale muito. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.